Seja bem-vindo ao programa Entrevista. Vamos falar sobre a crise hídrica no país. Longo período de estiagem que reflete no baixo nível de água dos reservatórios de usinas hidrelétricas. E isso prejudica a geração de energia elétrica e causa impacto também para a economia, para o bolso do consumidor. Para falar sobre o tema, sobre este assunto, eu converso com o professor de Engenharia Elétrica Rubem Barros Godoy, da FAENGE, Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS. Olá, professor, seja bem-vindo ao programa Entrevista. Obrigado, fico feliz de poder participar, de colaborar, é um prazer. Professor, e um tema tão atual, né, que a gente tem ouvido falar sobre crise hídrica, é uma das piores, né, do século. Dos últimos 90 anos, pelo que temos de dados, né, registrados, essa é a pior situação que nós estamos enfrentando. E essa seca reflete diretamente também na geração de energia, né, ou seja, por conta do baixo nível de reservatório na hidrelétrica. Sim, exatamente. Nós temos uma matriz energética que, apesar dela ter se adaptado nos últimos 20 anos, né, hoje nós temos uma matriz energética bem mais diversificada, né? 20 anos atrás, nós tínhamos cerca de 90% da nossa produção essencialmente hidrelétrica, né? Atualmente, nós já estamos na faixa de 60%, 65% da energia elétrica que abastece o país de origem hidrelétrica. Mas ainda é um percentual muito elevado, que nos deixa muito apreensivos quando os reservatórios chegam a níveis tão baixos como nós estamos presenciando em 2021, né? Porque ainda é a principal matriz. Ainda é a principal fonte de energia da nossa Fonte de matriz. energia. É uma fonte de energia que causa inveja em muitos países, porque realmente, né, a nossa engenharia de geração, ela é bem vista em todo o mundo, é uma referência. Porém, a gente fica refém, né, das chuvas, e observando que o cenário climático está cada vez mais instável, e muitas vezes nós não temos incentivo para que seja preservado, né, esses ciclos naturais. As pessoas querem produzir mais, querem desmatar mais, querem queimar mais, então a gente vai passar por crises ainda maiores. Então, realmente, apesar de ter melhorado a nossa matriz, ter se diversificado, é sim a fonte de geração mais importante ainda. Bom, e é a sua área, queria que o senhor explicasse exatamente, né? O que acontece na usina hidrelétrica, né? A estiagem com baixo nível de água no reservatório, o que acontece? Tem as comportas, eu queria uma aula aqui, exatamente. Bom, a gente pode ser bem simplista, né, para tentar deixar as coisas bem práticas. De um modo geral, o acúmulo de água, ele acumula uma energia potencial. Então, quando a gente cria as barreiras, as represas, né, a gente está guardando energia ali, como se fosse uma grande caixa d'água, né? E aí, quanto mais água a gente tem ali, mais energia potencial acumulada. Ao abrir as comportas, a gente começa a escoar essa energia, né? Ou melhor, essa água em forma agora de uma energia de movimento, uma energia cinética. Os geradores têm controles individuais ali, né? As pás, as turbinas geradoras, né? Então, à medida que você recebe mais água, né, você pode gerar mais. E assim você pode fazer o controle do que a gente chama de fluxo de potência. Quando nós temos reservatórios baixos, o grande problema é que a gente precisa liberar essa água para fazer a turbina girar. Esse é um problema, porque vai abaixar mais o reservatório, né? Além da energia potencial estar reduzida, porque os níveis estão baixos, então a gente tem menos altura e a gente tem menos energia disponível. E para a nossa realidade, vamos localizar aqui para Mato Grosso do Sul. Nosso estado é abastecido de geração de energia por quais usinas? Bom, nós temos hoje o sistema elétrico brasileiro, né? Ele é interligado, né? De tal forma que quando nós temos deficiência em uma determinada bacia, todas passam a ser afetadas.
Então, fica difícil para a gente hoje falar que uma usina em específico nos atende, né? Mas a gente tem, sim, né, participação de algumas usinas com mais evidência. Agora, esse é um problema também, porque falta-se investimento nessa interligação. Então, muitas vezes, nós estamos padecendo, estamos sofrendo no centro-oeste ou no sul, na região sudeste, que é a mais industrializada, mas muitas vezes nós estamos com energia sobrando lá no norte e nordeste. Só que a gente não tem potencial de linha de transmissão suficiente, né, ou seja, uma infraestrutura apropriada para que pacotes de energia, vamos dizer assim, né, sejam transferidos do norte para o sul com a demanda necessária. Né? Então, é muito mais do que se preocupar com qual usina hoje nos abastece, é muito mais relevante nós priorizarmos não só a diversificação da matriz energética, mas a interligação do sistema com potência suficiente para que as regiões possam se manter. Já que nós somos um país tão grande, né, que temos que usar da vantagem que a gente tem, porque ser grande nem sempre é uma vantagem. Então, a vantagem que a gente tem é contar com essa diversidade dos diferentes ecossistemas aí, né? Antes da gente falar dessa diversidade, eu queria que o senhor pontuasse. O que a gente está passando hoje já é uma crise anunciada, a gente teve uma situação assim em 2013, 14, já era de se esperar, contando os anos, né, com a estiagem, ou seja, um fator natural, como o senhor disse mesmo no início da entrevista, a gente está vivenciando essa crise. Isso daí é uma realidade que ela vem, na verdade, na minha opinião, né, pode haver divergência, de dois grandes problemas, né? O primeiro é, de fato, da instabilidade natural do ciclo de chuvas, que pode ser mais evidente em um ano ou em outro. É claro também que o trato que a gente dá à natureza vai fazer com que essa instabilidade seja maior ou menor. Então, é importante observar que as coisas são interligadas dentro do sistema biológico, natural, né? Enfim. Mas nós temos um outro problema, que é o consumo. O consumo, você acabou de citar 2013, 2012, o consumo hoje é muito maior. Em relação ao apagão que tivemos lá no começo, lá nos anos 2000, ali, 2001, para hoje, nosso consumo é muito maior, e a tendência é que o consumo cresça ainda mais. Então, é de se esperar, sim, que não só o fator aí do ciclo de chuva seja comprometedor, mas também o fato de nós estarmos cada vez exigindo mais conforto, nós estamos exigindo mais da rede elétrica, o país procura se industrializar ainda mais, então é natural que cresça a demanda. Agora, ou seja, essa demanda vai de encontro com o comportamento do consumidor, né? Seja de casa, industrial. Sim, e outra, nós estamos aí vivendo a chegada, né, o advento aqui dos veículos elétricos. O veículo elétrico é mais uma carga que vai exigir do sistema elétrico. Por isso que a gente tem estudado tanto, é uma das minhas linhas de pesquisa, tentar fazer com que o veículo elétrico não seja só um problema, mas também uma solução, de modo que os veículos possam ser também geradores distribuídos, né, em determinados horários do dia. Então, cresce-se cada vez mais a exigência de energia elétrica, porém, se isso não for acompanhado de melhoria de infraestrutura, interligação do sistema elétrico, diversificação da matriz energética, a gente vai entrar em colapso. Então, é anunciado, é certeza que esse problema vai existir. E quais são as diversidades, né? Quais são as alternativas, né, de energia elétrica? Bom, falando do ponto de vista de geração, hoje a gente tem a eólica, né, se despontando já com cerca de 10% da geração do nosso cenário. Então, por mais que nós não tenhamos capacidade de instalar eólica em todas as regiões do país, existem determinadas regiões em que a eólica é uma realidade. E em se tratando de um sistema interligado, e se estiver bem interligado, pode ajudar muito. Nós temos também a geração fotovoltaica, que tem crescido muito. As pessoas têm instalado, né, geradores fotovoltaicos em suas próprias residências, as indústrias, as fábricas. Hoje nós já temos usinas fotovoltaicas. Existem também outras medidas, como, por exemplo, a flexibilização de tarifas e incentivos governamentais para que esses tipos de geração distribuída
possam ser utilizados também. Existem outras fontes? Sim, mas elas precisam ser incentivadas. Até mesmo as pequenas centrais hidrelétricas e outras maneiras que muitas vezes são inviáveis por conta de não se fazer o estudo adequado de onde podem ser implantadas e também o estudo de estabilidade do sistema elétrico, porque nós não podemos colocar em qualquer lugar e de forma completamente desorganizada. Então, na minha opinião, falta sim investimento para se propor a geração distribuída e falta mostrar que a geração distribuída de fato pode vir de encontro a ajudar, né, em cenários como esses que a gente está enfrentando agora. Ou seja, precisa ter uma parceria aí de concessionária com o poder público, né, e ter esse incentivo, professor. Sim, a energia elétrica, ela é um ativo, ela é um bem, e é um bem de segurança nacional. Então, precisa de investimento nela, muito investimento na energia elétrica, porque é a partir dela que a gente vai conseguir até a mecanização do campo, a melhoria de produção dos bens alimentícios, tudo isso depende de energia elétrica de qualidade, né? E a tendência é a gente entrar no colapso, porque a gente exige mais, mas a gente não dá nada em troca, a gente não põe o verdadeiro investimento para que a gente tenha estabilidade do sistema. Cada um pode fazer a sua parte, por exemplo, o consumidor que tiver condição pode instalar, pensar na possibilidade de placas solares para sua residência, por exemplo, já é um diferencial. Com certeza, já é um grande diferencial, né? Cada um pensando dessa forma, como eu tenho pensado nos veículos elétricos. Cada veículo elétrico pode ser um gerador em determinados momentos do dia, por exemplo, né? No momento que tenha pico, talvez seja a hora dos veículos elétricos injetarem energia na rede elétrica. Mas nós nem temos regulamentação no país ainda para isso. É algo que a gente tem ventilado, que a gente tem falado que é importante. E deixa para carregar o veículo que hora? A hora que você está dormindo, de madrugada, porque aí a energia pode ser mais barata, o sistema não está com uma demanda forte. Vou retomar a questão da energia solar, por exemplo, o custo-benefício para esse consumidor, já que é uma opção mais próxima, né, digamos assim. Tende a melhorar cada vez mais, porque o custo da energia elétrica nunca vai reduzir, ele só vai aumentar. Então, quanto mais o tempo passar, melhor vai ser o retorno, melhor vai ser o investimento. Veja, há poucos dias, acho que tem um mês e pouco, foi aprovado pela ANEEL um reajuste tarifário aqui da Energisa MS. E foi reajustada a nossa tarifa em valores percentuais consideráveis. Não se passou 2 meses aí, nós não temos 2 meses de intervalo, e agora nós vemos a ANEEL mudando já o valor da tarifa, né, da bandeira vermelha. Nós estamos na bandeira vermelha desde o início de junho, se não me engano, não lembro exatamente quando a gente entrou, ou seja, nós já estamos pagando um valor a mais por conta da dificuldade de geração do período seco, né? É importante a gente lembrar isso, e nós já estamos no patamar 2 da bandeira vermelha, né? A bandeira verde, amarela e a vermelha, nós estamos no patamar 2 da bandeira vermelha. E o patamar 2 foi reajustado ontem. Exatamente, ou seja, pesando no bolso do consumidor. Ou seja, só vai aumentar com o passar do tempo. E o investimento que eu estou falando que precisa, para a gente não passar por apagões, pequenos apagões ou coisa desse tipo, vai ser refletido no bolso de quem? Do consumidor também. E o que a gente precisa deixar claro, professor, é exatamente essa cadeia, né? Um fator natural, que é a falta de chuva, influencia no reservatório, e quem paga, no final das contas, essa conta cara é o consumidor. Olha, eu digo que é pior do que você falou. Deixa eu te explicar. É repassado a nós o problema natural, ao consumidor final, sim. Só que o consumidor final, mesmo com essa conta que é repassada a ele, qual é a tendência do consumidor final? É consumir menos agora. Entende? Então, a medida funciona no sentido até de economia. Não está sendo, nós não estamos passando por um racionamento. Mas com a elevação da tarifa, como aconteceu ontem, inclusive, né, da bandeira vermelha agora, a tendência é que a gente reduza o consumo de energia, ou seja, a receita diminui. O que acontece? Que não se paga a conta.
Diminui o consumo, evita o problema do apagão, mas só que você não paga a dívida. Então, aí a gente vai para onde? O governo tem que resolver isso. E é onde entram os subsídios, como a gente já viu em outros governos, que é necessário, o Estado tem que interferir. Aí repassa para nós de novo, através de juros e impostos que vem depois. Então, o problema é bem grave, é tudo muito interligado no cenário econômico. E isso que eu estou mencionando só o consumidor, a dona de casa, a família, mas aí tem a questão da agricultura, né, gera todo esse impacto, né, a questão industrial também, é uma Sim. cadeia de problema. Todos são afetados, todos. Então, aí um setor é mais prejudicado em um momento, o outro é mais prejudicado em outro. Então, realmente encontrar o balanço disso é muito difícil. A gente corre risco de racionamento? Olha, é difícil falar. Na minha opinião, não. Na minha opinião, a gente corre risco em 2021 de pequenos apagões. Apagões isolados em determinadas regiões, que poderiam ser evitados, tá? Eu já não posso dizer a mesma coisa de 2022. Se a gente passar pela mesma coisa em 2022, tá? Eu não sei como os cofres públicos vão estar, eu não sei como vai ser o investimento, né? Vai ser um ano cujo foco muitas vezes vai ser alterado por conta de eleições e outras coisas. Então, me preocupa mais o ano que vem do que 2021. Ou seja, já projeta essa fragilidade para o ano que vem. Projeto. Eu acho que precisamos de investimento agora, né? Uma mudança de comportamento agora, para tentar evitar um problema maior em 2022. E muita chuva. Precisamos de água vinda do céu ainda. Ou seja, a gente precisa desse efeito natural, né? A natureza contribuindo para que tudo melhore. Professor, em relação ao comportamento do consumidor, né? O senhor disse exatamente isso, que a dona de casa, a família, vai passar a consumir menos, ou seja, economizar. Ninguém é sócio de concessionária de energia, né? Aquele tempo, abriu geladeira, passou aquele tempinho ali procurando o que vai pegar, ou saiu de um cômodo, de um ambiente, volta, apaga a luz. O que a gente pode fazer, dar essa dica para a dona de casa, para a família, aí, em relação a fazer a diferença nesse momento, né? E quais são os produtos, né, domésticos que mais consomem, o que pode ser substituído, por exemplo? Sim. Olha, aqui agora vai ser difícil. Por quê? Veja bem. Nós estamos não só no período seco, mas no período frio, né? Quem é o nosso principal vilão, né? É o chuveiro elétrico, né? Tem que dar um jeito de encurtar o banho, né? E talvez aí numa temperatura um pouco mais amena. Porque é gostoso tomar um banhozinho quente nesse frio, né? O chuveiro elétrico é um problema, tá? Ele realmente é um vilão da energia elétrica, do pequeno consumidor ao grande consumidor, né? É claro que nós temos que pregar sempre o incentivo de economia em outras frentes também, obviamente, né? Não há necessidade de equipamentos que não estejam sendo utilizados, né, estarem ligados, principalmente em se tratando aqui de cargas de iluminação, né? Então, a gente tem que realmente evitar em outras frentes também, o ferro de passar, né, que é uma carga de aquecimento também, que traz comprometimento, a conta, não é? Então, tudo se pode fazer um pouco aí para tentar evitar aí a elevação do consumo. Trocar lâmpadas. As lâmpadas, a gente já é obrigado a fazer isso, né? Sim, se você ainda tem uma lâmpada incandescente em casa, você está em outro planeta. Tem que migrar, né? E, se possível, migrar para LED. Migrem para LED, porque o consumo é baixo, né? A capacidade de iluminação é excelente, a vida útil é excelente, o investimento é um pouquinho pesado, mas tem que se fazer. E tem outra coisa também, né? Tem que se cuidar, né? Com respeito a fugas de energia. Às vezes a gente se depara com situações práticas, né? Em que a gente encara aí na vida profissional, em que nós vemos nitidamente situações de fuga, até de curtos-circuitos perenes, né? Que ficam em residências. Por quê? Por causa de uma quebra de isolação em um condutor, por conta de uma isolação mal feita, por conta de um cabo que foi instalado de forma errada. A gente tem muitas perdas hoje nos sistemas elétricos, cerca de 5% do que a gente paga é energia que vira em nada, é jogada fora.
né? Então, tem que ter uma instalação elétrica bem feita, tem que saber usar os equipamentos de forma adequada, tudo isso contribui. Professor, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que o senhor fizesse uma consideração geral, final, em relação à crise hídrica. Tem o que fazer? É investimento? Qual que é a sua consideração final em relação a isso? Todo mundo precisa participar, né? Nós temos uma situação, energia elétrica, ela é um condomínio, em que todos têm que colaborar, desde os investidores, desde os fornecedores, os mantenedores do sistema, toda a parte inteligente, bem como o consumidor, tá? Racionar energia, ou melhor, utilizar a energia de forma consciente, né? Racionar é muito forte, né? Mas utilizar a energia elétrica de forma consciente é algo saudável, é pensar na natureza, entendeu? É diminuir o investimento, é fazer com que aquilo que nós usamos seja realmente eficiente, seja útil para nós. Então, não é bom desperdiçar sob hipótese alguma, independente do risco de racionamento ou não. O brasileiro precisa ser melhor educado nesse sentido. Na minha opinião, precisamos de investimento no sistema elétrico, porque um país grande como o Brasil tem vantagens com isso. Um sistema elétrico forte é capaz de sustentar, uma região sustentar a outra em situações de deficiência. Deficiência no norte, o sul ajuda, deficiência no sul, o norte ajuda, e assim por diante. Assim a gente pode colaborar uns com os outros, diferentes estados, né? É importante o investimento? É importante. É importante também políticas governamentais de incentivo ao cuidado com a natureza, porque o ciclo hidrológico depende do cuidado da natureza. Se nós transformarmos o Brasil em um deserto ele será. Um deserto não chove. Então não tem como chover em um deserto. Então nós temos sim que ter controle ambiental, saber onde investir tecnologia, saber onde industrializar. Não podemos promover um crescimento da agricultura de forma não inteligente, desenfreado, descuidado, não. A mecanização também tem que ser feita paulatinamente, com investimento no setor elétrico, para a gente não ter crises, e pensar que o consumo vai continuar crescendo. Vamos continuar tendo prédios sendo construídos, vamos continuar tendo indústrias sendo implantadas, e o sistema precisa se abastecer. Então, vamos contar com a natureza? Vamos. Vamos contar com investimento? Vamos. E vamos contar com a diversidade da matriz. Porque hoje, por exemplo, se a gente acionar as térmicas, que estão aí de backup, quem vai pagar a conta de novo? Somos nós. Porque a conta de uma energia gerada numa térmica é muito mais cara do que a energia gerada em uma hidrelétrica. Professor, gratidão pela sua participação aqui na programação da TV UFMS. Imagina, a gratidão é minha, eu me coloco sempre à disposição. Estão aí, então, as considerações finais do professor de Engenharia Elétrica da UFMS, Rubem Barros Godoy. Nosso bate-papo foi sobre a crise hídrica no país. Eu fico por aqui, até o próximo programa.